Tivemos nos últimos dias algo histórico e de muito valor acontecendo nos Estados Unidos, né? Para quem está numa bolha e ainda não viu o que está acontecendo, a Suprema Corte nos Estados Unidos ela derrubou, não que ela derrubou, ela permitiu que cada estado legisle da forma como bem entender a respeito de legalizar ou proibir aborto. Então, o que acontecia antes era que a Suprema Corte Americana, ela praticamente ignorava a liberdade dos estados de legislar acerca do aborto, porque tudo era legal. Na verdade, as pessoas não têm um conhecimento a respeito disso, mas o que tornou o aborto legal nos Estados Unidos não foi direito da mulher, direito de saúde, como eles falam aqui no Brasil, mas uma questão muito polêmica, que foi o direito à privacidade. Nos Estados Unidos, você decidiu desse sentido porque, segundo os juristas da época, você tinha que, se você fosse mulher, a sua barriga começava a aparecer mais depois do terceiro mês, né? Até aquela 13ª semana, alguma coisa do tipo assim. E isso acabou sendo reproduzido em outros países, né? Porque aqui no Brasil também há essa polêmica. O ministro Barroso ele tem legislado a respeito desse sentido, que ele não deveria fazer. Dizendo que isso é uma coisa que é uma evolução que tem que ser legalizada. Aquele neoconstitucionalismo medíocre, né? O neoconstitucionalismo é o ativismo judicial, né? O que dá espaço a esse ativismo judiciário. Mas a questão da Suprema Corte dos Estados Unidos, isso não tem nada a ver com ativismo judicial, é a interpretação estrita da lei. Porque a Constituição americana ela não estipula nada, ela não fala nada a respeito de aborto ser legal ou de não ser legal. Na verdade, a Constituição americana ela tem meio que um vácuo nesse sentido. E como e eles mesmos haviam reconhecido isso, só que eles falaram que não, que você não pode proibir o aborto porque isso aí está ferindo o direito à intimidade da pessoa, né? Porque você não poderia atingir a intimidade pessoal da pessoa. O que é irônico, porque os Estados Unidos, em muitos estados democratas, você tinha que mostrar o seu passaporte vacinal para mostrar que você estava vacinado. Isso é uma invasão à privacidade. Porque você não tem que mostrar para a empresa privada nenhuma o teu histórico vacinal. Isso é um absurdo, isso é uma invasão de privacidade. Então vocês percebam a hipocrisia progressista comunista nesse sentido. Porque para quem não sabe, o primeiro país no mundo que legalizou o aborto foi a Rússia comunista. Então, o pessoal que fala aí comunismo, a Rússia é o primeiro país que legalizou o aborto. E hoje em dia a Rússia é o maior país que realiza abortos. Mais de 1 milhão de pessoas são assassinadas por ano na Rússia. Então, assim, vocês percebam de onde vem essa questão da legalização do aborto. É o comunismo mesmo. Aqui você percebe claramente essa notícia do Globo totalmente enraivecida, putecida, essa jornalista aqui que fez essa reportagem. Decisão terá impacto maciço, banindo ou impondo sérias restrições à interrupção da gravidez a ao menos 21 estados. Mais afetadas serão mulheres pobres e pertencentes a grupos minoritários. Essa mesma escória que nos últimos 2 anos ficou falando passaporte vacinal, passaporte vacinal, passaporte vacinal, passaporte vacinal, passaporte vacinal, temos que proteger vidas, proteger vidas. Toda essa palhaçada de discurso pró-vida, sendo que eles não são pró-vidas, eles são favoráveis a controle social. Isso é muito óbvio, muito claro. A grande diferença entre você proibir o aborto
e decidir por um passaporte vacinal é uma diferença muito grotesca, porque no aborto há um assassinato realmente. Você obrigar uma pessoa a vacinar com aquele argumento ridículo de Nando Moura, de que isso é amor, é ridículo. É a mesma coisa você falar, não, alguém, o Estado tem que estuprar alguém, entendeu? É um absurdo, porque isso aí é um amor, é uma invasão, você tem que aceitar isso, é uma invasão. Por que a pessoa tem que se obrigar? A questão a questão da vacina, o fato que estava sendo discutido não é se tinha ou não que ser vacinado, é a obrigatoriedade da vacina. Isso é que estava sendo discutido. E estavam impondo, não, tem que ser, não sei o quê, todo trabalhador tem que ser obrigado a vacinar. Você vê, cadê o direito o direito ao sigilo? Não existe, né? O Biden que impôs isso aí, queria impor vacinação obrigatória para empresas grandes lá nos Estados Unidos. Foi derrubada justamente pela Suprema Corte. Entendeu? Ó, aqui, ó, a Suprema Corte dos Estados Unidos, de super maioria conservadora, derrubou nesta sexta-feira, por 6 votos a 3, o direito ao aborto legal no país, revertendo a histórica decisão Roe contra Wade de 1973. Você percebe o ódio dessa esquerda globalista contra esse caso. Você percebe o ódio. E 6 votos a 3. Então, vocês conseguem perceber que eles conseguiram um voto a mais do que eles tinham, porque a maioria conservadora, se você tirar a última nomeação do Trump, porque assim, tinha a tal de With Bay, alguma coisa, era uma outra, eu não sei, eu não lembro o nome dela exatamente, mas ela morreu em 2020 e isso deixou a esquerda enfurecida, porque ela morrendo, o Trump teria chance de indicar uma outra pessoa ao STF. O que aconteceu é o seguinte, muita gente está falando que ela errou de ter permanecido na Suprema Corte, porque se ela tivesse dado o cargo a outra pessoa, essa pessoa ainda estaria lá. Como ela morreu, todo esse esforço em legalizar o aborto no país inteiro caiu por terra. Mas olha só como funcionam as coisas, não é mesmo? A esquerda aqui no Brasil que chupa rola do STF até não poder mais, está criticando uma decisão fundamentada na Constituição, uma decisão completamente constitucional. Essa decisão ela não proibiu o aborto em território americano. A própria notícia fala isso. Só que ela permite que estados republicanos façam uma lei em sentido diverso. É aquilo. Cada estado tem direito a fazer legislação que bem entender. Eu acho muito correto. O veredito, cujo esboço havia vazado em maio, significa que o aborto será banido ou significativamente limitado em ao menos 21 dos 50 estados americanos, com impactos que serão piores para as mulheres pobres e pertencentes a minorias. Sempre essa mesma argumentação. Vocês percebam que o Globo, o jornalismo da Globo, ele é um jornalismo de esquerda, que é a favor do aborto, é a favor da legalização do aborto. Eles são politicamente muito fortes nesse sentido. Então, assim, eu acho engraçado, porque aborto no Brasil é crime. Então seria, como eles dizem, seria apologia ao crime? É apologia ao crime, não é? Então, nessa hora, eles não são favoráveis à liberdade de expressão. Vê como a esquerda é, né? Eles usam a liberdade de expressão ao bem entender deles, né? Decisão que põe fim à garantia federal do direito ao aborto até que haja viabilidade fetal, ou seja, até que o feto possa sobreviver fora do útero, o que ocorre entre a 22ª e a 24ª semana de gestação. Isso não significa que o aborto está proibido nos Estados Unidos, exatamente, mas sim que deixa de ser considerado protegido constitucionalmente, que cabe a cada estado legislar sobre sua legalidade. Mas é perfeito, não existe nada na Constituição americana que diga que o aborto é protegido. Não existe. Não existe isso. Estados controlados por republicanos tendem a seguir a opinião do Tribunal Máximo do país, é lógico. O povo vota em candidatos republicanos para... É isso que é democracia. A democracia é isso. O que é democracia? A pessoa, o cidadão, que ele tem uma certa ideologia política, um certo entendimento político, ele vota em alguém
para esse alguém o representar e passar leis no sentido que ele quer. É isso. Óbvio que em estados republicanos. Mas é aquilo. Tá triste, vai morar em estado democrata. Só que não é isso que acontece. Se vocês não sabem, o que mais acontece é que pessoas vão morar no Texas, pessoas se deslocam para morar em estados republicanos, porque são mais seguros, você não tem tanta gente morando nas ruas, porque nos estados democráticos o que acontece muita gente acaba morando na rua, porque há pobreza, você tem um certo financiamento de pessoas de morar na rua, então a pessoa acaba, não vou por que eu vou trabalhar? Vou morar na rua mesmo, o governo dá dinheiro para eles, né? Então isso acontece. A ironia, né? Parece que é aquilo, todo mundo odeia o republicano, um conservador, né? Todo mundo odeia um conservador, mas adora morar em estado de conservador. Todo mundo adora morar no Rio Grande do Sul, todo mundo adora morar, sei lá, em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, mas ninguém ama morar no Nordeste. Os 9 juízes analisavam um caso chamado Dobbs contra a Organização da Saúde da Mulher de Jackson, referente a uma lei de Mississippi que bania praticamente todos os abortos após a 15ª semana de gestação. A constitucionalidade da legislação foi questionada por de encontro à cláusula de viabilidade fetal, reforçada por uma decisão de 1992. Planned Parenthood contra Casey. A partir dessa sexta, contudo, nada disso vale mais. Os desafios do Roe contra o Wade foram constantes desde 1973, mas o ex-presidente Donald Trump assumiu como uma das suas plataformas de campanha derrubar a jurisprudência. O assunto foi central na escolha de 3 juízes que nomeou para a Suprema Corte, e o trio composto por Brett Kavanaugh. Eu acredito que inclusive esse juiz aqui foi ameaçado, viu? Ele teve parece que tentaram fazer um atentado contra ele, hein? Isso aqui a mídia brasileira não divulgou, hein? Foi esse Brett Kavanaugh, se eu não me engano. Esse aqui que foi vítima de uma ameaça, porque ele é anti-aborto, então ele acabou sendo vítima de ameaça. Só que ameaça do bem para a esquerda, né? Se você ameaça um juiz aqui do STF no Brasil, você é ruim. Depende, né, também, né? Se for contra os 2 indicados por Bolsonaro, aí é ruim. Aí é bom, né? Então você vê aqui a mídia toda falando disso, mas não falaram dessa ameaça ao Brett Kavanaugh. Neil alguma coisa e Amy Coney Barrett, que foi, acho que a última que foi indicada, que substituiu a progressista, que era a mais abortista de todas, mas que morreu. Aí como ela morreu, o Trump ainda era líder dos Estados Unidos, ele acabou nomeando essa Amy Coney Barrett. Ela foi essencial para reverter o direito de quase meio século das americanas. Direito ao assassinato, né? Que fique muito claro isso, né? Olha lá, a violência. Antes da Suprema Corte derrubar direito, ataques a provedores de aborto aumentaram 128% nos Estados Unidos. Ai, meu Deus do céu. O que isso quer dizer? Que eles não estão nem aí para a violência real que o Brett Kavanaugh, que eles não falam isso, né? A decisão é retrato não só das divisões ideológicas da sociedade americana, mas também de uma divergência interpretativa entre os juízes da Suprema Corte que reflete essa polarização. Os conservadores têm uma leitura conhecida como originalista e argumentam que o direito ao aborto não está explícito na Constituição americana. Não tá mesmo. Eles não têm... os progressistas, por sua vez, creem que a interpretação da Carta, que é de 1787, deve evoluir com o tempo. Quer dizer, é aquilo. Quem é a favor desse negócio de evolução histórica é quem? É Nando Moura. Nando Moura. Pode ver o vídeo dele a respeito da vacina. Ele sempre fala isso, que o conservadorismo ele se molda pelo tempo, ele evolui. Quer dizer, ele além de tudo, ele tem um pouco disso aí, de evolução com o tempo, que a gente tem que aprender com coisas. Ele não é originalista, ele não é aquele cara da raiz, o conservador raiz. Ele é um conservador Nutella. É um conservador, né, Nutella. Então não é conservador de verdade, né?
No centro do imbróglio está a 14ª emenda da Constituição, que versa sobre o Estado não poder privar seus cidadãos de vida, liberdade e propriedade sem o devido processo legal. Roe contra Wade determinava que o direito ao aborto é englobado pela cláusula. Leitura que nessa sexta foi rejeitada pelo trio nomeado por Trump pelos juízes conservadores Samuel Alito e Clarence Thomas. Tá faltando um aí, hein? Porque era 3 e mais 2. Teve um cara, ou uma mulher, não sei, que decidiu, são 3 que o Trump nomeou. Clarence Thomas está lá desde 1900 e das quantas. Ele foi nomeado pelo George H.W. Bush, que é o pai do Bush. Não era nem o Bush depois que a gente conhece, era o Bush lá atrás. Então ele está lá há muito mais tempo. E outra coisa, tem mais um juiz, porque foram 6, né? Agora é engraçado, não pode privar de cidadãos de vida. Roe estava categoricamente errada desde o início. A argumentação era excepcionalmente fraca. A decisão teve consequências prejudiciais. Longe de trazer um acordo nacional sobre a questão do aborto, Roe contra Wade inflamou o debate e acirrou as divisões, escreveu Alito, que redigiu a opinião da maioria. É hora de respeitar a Constituição e devolver o tópico do aborto aos representantes eleitos pelo povo. Isso é democracia. A democracia, a esquerda, ela adora falar a respeito de democracia, mas o que é democracia? Você dar um tópico respectivo aos representantes eleitos pelo povo. Democracia é representação. É você votar em alguém, para esse alguém ir lá e dar uma decisão que é a favor ou não contra de você. As instituições, elas se alteram com a vontade do povo. É isso. É a vontade determina, é a vontade que o povo escolhe alguém e alguém representa o povo. É isso. É até por isso que teoricamente tem essa argumentação de que um presidente nomeia alguém à Suprema Corte. Só que a Suprema Corte americana, ela não tá fazendo igual o STF. A Suprema Corte americana não está fazendo igual ao STF. O que a Suprema Corte americana está fazendo? Está devolvendo aos estados o direito de legislar. O que antes foi feito foi um ativismo judicial que tirou dos estados o direito de legislar a respeito de tal ponto. Essa mesma Suprema Corte americana, ela decidiu também, recentemente, né, depois dessa decisão, que os estados não podem limitar porte de armas. O que aconteceu? Os estados democratas falaram que não vão respeitar. Quem que não respeita a Suprema Corte agora? Quem é que não respeita o STF? Será que vai ter guerra civil por causa disso? Porque os estados democratas terão que respeitar. Como é que você vai prender alguém por porte ilegal de armas se o STF diz isso? Essa decisão, se você for pensar bem, se um juiz ele for interpretar realmente a decisão do STF americano, um cara que é preso por porte ilegal de armas ele tem que ser absolutamente solto na hora, porque não há crime. Se o STF lá decidiu desse jeito, o cara é só recorrer para o STF e você fala, olha, esse cara tem direito ao porte de armas, você goste ou não. E não tem como, o STF é a fonte maior em termos de legislação. Por isso a importância do Bolsonaro ganhar nessas eleições de 2022. Ele provavelmente, se ele ganhar, ele vai ter mais 2 juízes, ministros para escolher. Então vai ter uma minoria forte. Se ele conseguir fazer isso, o cara nunca vai ter aborto no Brasil. Armas até é possível que haja uma... O problema é que os próprios conservadores brasileiros, eles são meio gados nesse aspecto, eles temem, é complicado, né? Olha lá, o chefe do tribunal, John Roberts, endossou a maioria, mas fez uma ressalva, afirmando que não derrubaria de vez o precedente. Já os 3 magistrados progressistas, Sônia Sotomayor, Elena Kagan e Stephen Breyer, que em breve se aposentará, dando lugar a Ketanji Brown Jackson, foram contundentes em sua oposição ao derrubar Rose e que esse tribunal traz seus princípios guia.
Com lamento por esta corte, ainda mais pelas muitas milhões de mulheres americanas que hoje perderam uma proteção constitucional fundamental. Nós discordamos. Escreveu o trio. Independentemente de qual seja o escopo exato das leis iminentes, um resultado dessa decisão é certo. A redução dos direitos das mulheres e seus status como cidadãs livres e iguais perante a lei. Assassinato é chamado de aborto porque é feito por mulher. Se fosse feito por homem, seria chamado de assassinato. Seria considerado até um assassinato, umas pessoas costumam dizer, seria considerado um homicídio qualificado. Então não tem essa. Impacto do veredito é imediato para milhões de americanas. Assassinas, né? Assassinas. 16 estados têm leis prontas para proibir o procedimento em todos ou quase todos os casos, são chamados leis gatilho, que apenas esperavam a reversão de Roe contra Wade para entrar em vigor. Os vetos já valem em Alabama, Arkansas, Kentucky, Louisiana, Missouri, Oklahoma, Dakota do Sul, Wisconsin. Wisconsin? Caramba, isso me surpreendeu. Em breve passarão a valer também Idaho, Mississippi, Dakota do Norte, Tennessee, Texas, Virgínia Ocidental, Utah e Wyoming. Algumas exceções para os casos em que a vida da mulher está em risco, porém parte significativa dessas leis não faz ressalvas para estupro e incesto, por exemplo. A Flórida e o Arizona têm leis que entrarão em vigor nas próximas semanas para vetar o aborto após a 15ª semana de gestação. Já a Geórgia, Ohio e Carolina do Sul têm medidas iminentes que limitam o procedimento a 6 semanas. Juntas as 20 unidades federativas com leis anti-aborto já prontas, tem quase 27 milhões de mulheres em idade reprodutiva. Não coincidentemente, Trump venceu em 18 delas há 2 anos, há 6 anos, quando chegou na Casa Branca o mais votado em todas. Ah, meu amigo, mas é isso aí mesmo. Mas é isso aí mesmo. Bom, o que acontece... os advogados da mulher disseram que ela não podia viajar para fora do estado para fazer o procedimento e argumentam que a lei era muito vaga, infringir seus direitos constitucionais. A decisão da Suprema Corte, emitida meses após a reeleição de Richard Nixon, lhe foi favorável. Alguma coisa do... há 43 anos, contudo, Jane Roe, pseudônimo de Norma McCorvey, uma assassina, uma mãe solo grávida pela 3ª vez, mãe solo grávida, mãe solteira, né, solo, parece português aqui, português de Portugal, né, foi a justiça questionar a constitucionalidade da lei texana que vetava o seu direito ao aborto. Tem essa, aí tem uma subnotícia, né, que já eu vou encerrar aqui, tá, essa questão dos Estados Unidos. Acontece nos Estados Unidos é que a Suprema Corte Americana só respeitou a Constituição. Ela diz que cada estado tem direito a decidir sobre o aborto porque não tem isso previsto na Constituição. Então, cada estado deve decidir como bem entender a respeito do aborto, porque isso não tem previsão na Constituição americana, não há algo dito positivadamente, né, escrito na Constituição de que pode ou não pode o aborto. Então, eles deram isso na mão dos estados. E Malu Gaspar, a STF só tem hoje 3 votos certos para descriminalizar aborto no Brasil. Então vocês veem, um deles é o Barroso, lógico, né? O Barroso essa notícia aqui não dá pra ver. É aquilo, é comunista de iPhone. Eles querem socializar, mas não querem socializar a própria... Eles não querem socializar a notícia deles, né? Propriedade intelectual. Mas enfim, chora mais esquerdalha, chorem mais comunistas, né? O aborto, ele veio no comunismo soviético, então isso sim é um ataque à Rússia, à ideologia comuno-soviética,
que é até irônico, né? Os Estados Unidos foi oposição aos comunistas soviéticos e legalizou o aborto bem na época da Guerra Fria, que, os Estados Unidos já perdeu essa guerra há muito tempo. Na verdade, os Estados Unidos, essa guerra contra a Rússia foi mais aquilo, teatrinho das tesouras, né? No fim das contas, é dois lados da mesma moeda. Mas isso é muito interessante, né? Porque derrubou direito legal ao aborto. Aquilo. A pessoa que está, por exemplo, no Texas e quer fazer um aborto, vai para Califórnia, vai para Nova York. Simples, né? Ali do lado. Peça financiamento para democratas para conseguir fazer isso simples. Não precisa ficar querendo mudar a lei de um estado. Vai para o outro, vai morar em Nova York. Vai morar na Califórnia, mas esses caras não querem mudar de estado porque os estados democratas são horríveis. São violentos, porque a criminalidade ela é influenciada, né? A esquerda em si, ela tem essa questão da criminalidade, né? De impulsionar a criminalidade, cultura da criminalidade, e você vê pobreza e gente na rua, tráfico de drogas em tudo quanto é lugar. Porque é isso, a esquerda não cria leis assim para realmente combater a criminalidade, eles só querem para combater o discurso de ódio, só isso, e limitar a liberdade de expressão. Mas isso é muito importante. Isso aí é muito importante para deixar a esquerda furiosa. E é isso. Um abraço, curtem o meu vídeo, se inscrevam no meu canal, comentem aqui embaixo, compartilhem meu vídeo nas suas redes sociais. É isso, um abraço.